Questão 01. A distância entre a Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Escrever essa distância na forma de notação científica seria escrever com a forma. Então vamos lá. Resolução passo a passo. Observe que o número 149 milhões e 600 mil é grande. Isso já nos dá uma dica importante, que o expoente será positivo quando passarmos para a notação científica. Vamos colocar uma vírgula imaginária no final do número. 149 milhões e 600 mil, de forma imaginária, colocando uma vírgula no final dele. Vamos agora deslocar até a vírgula ficar ao lado direito do primeiro algarismo, lá da esquerda. Então vamos lá. Observe, vamos contar o deslocamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela deslocou da direita para a esquerda e a gente sempre deve contar a quantidade de deslocamento da vírgula. Lembrando que é um número grande, a gente já sabe que o expoente vai ser positivo, é uma dica que ele já nos dá, e teve 8 deslocamentos. O número com o deslocamento da vírgula ficará assim: 1,496. Uma observação é que esse número é maior que zero e menor que 10, é a configuração exigida para uma notação científica, vezes 10, que é a base que a gente vai usar, elevado à oitava. Mas o que é esse 8? É a quantidade de deslocamento da vírgula. Então, o número agora, escrever o número 149 milhões e 600 mil equivale a escrever 1,496 vezes 10 elevado ao oitavo. Assim, a nossa resposta é a letra A. Questão 02. O número 4,123 vezes 10 a menos 7, escrito na forma decimal, será. Vamos fazer uma resolução passo a passo. Antes de iniciarmos, observe o expoente menos 7. Ele nos indica que estamos trabalhando com um número bastante pequeno. Assim, o número 4,123 se tornará cada vez menor à medida que a sua vírgula for deslocada para a esquerda. Vamos analisar então o número 4,123. Acompanhe agora o deslocamento da vírgula até atingir 7 deslocamentos. Vamos fazer o número com um deslocamento para a esquerda, agora com 2 deslocamentos para a esquerda, continue observando, com 3 deslocamentos para a esquerda, olha como o número está sendo escrito, com 4 deslocamentos para a esquerda, com 5 deslocamentos para a esquerda. Observe que à medida que essa vírgula vai deslocando para a esquerda, esse número vai se tornando cada vez menor. Vamos fazer agora com 6 deslocamentos para a esquerda e, por fim, com 7 deslocamentos para a esquerda dessa vírgula, pois o expoente do número escrito em notação científica está sendo elevado a menos 7. Assustador, não é? Mas existe coisa bem menor do que isso. Podemos, então, escrever que o número 4,123 vezes 10 elevado a menos 7, que está escrito em notação científica, na forma decimal, ele seria esse número que está aí em cima, conforme a resposta da letra D. Questão 03. O valor da expressão A mais B dividido por A vezes B para A igual a 1 sobre 3 e B igual a 2 sobre 5 será igual a... Vamos fazer uma resolução passo a passo. Vamos pegar o operador dado A mais B dividido por A vezes B. No lugar do A, vamos substituir por 1 sobre 3 e no lugar do B, vamos substituir por 2 sobre 5.
Uma observação importante é que nós estamos realizando duas contas simultaneamente. A primeira, para a gente poder iniciar a operação, devemos tirar o mínimo múltiplo comum. E a segunda, nós faremos apenas um produto em linha. A estrutura desse nosso operador é a estrutura de uma fração, onde nós temos um numerador maior e um denominador maior. No numerador maior, nós temos a operação 1 sobre 3 mais 2 sobre 5. No denominador menor, nós temos a operação 1 sobre 3 vezes 2 sobre 5. Recapitulando uma regrinha, o mínimo múltiplo comum de números primos entre si é igual ao produto entre eles. Assim, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é 3 vezes 5, que será 15. Da nossa operação, nós vamos agora trocar, lembrando que o denominador maior está pausado. Nós estamos pensando apenas no numerador maior. Lá, nós vamos trocar, no lugar do 3, vamos colocar 15, e no lugar do 5, vamos colocar 15. Assim, usando a regrinha, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, faremos 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. E temos agora, no nosso numerador maior, a expressão 5 sobre 15 mais 6 sobre 15. Como os denominadores agora são iguais, a gente vai conservar o denominador e somar os numeradores. Lembrando que o denominador maior está pausado. A gente está fazendo só a continha lá de cima. Seguindo a nossa operação. 6 mais 5 é igual a 11. Não dá para eu fazer mais nada. Vou pausar agora o numerador maior e vou começar a resolver o denominador maior. Tenho que fazer a continha. 1 sobre 3, que multiplica 2 dividido por 5. 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes 5 dá 15. Está ficando apertado aqui. Vamos para um lugar mais espaçoso. Temos, então, que resolver essa expressão. 1 sobre 15 avos dividido por 2 sobre 15 avos, isso é uma fração dividida por outra. Para a gente poder resolver, nós vamos conservar a fração que está no numerador maior, multiplicar pela fração que estava no denominador maior. Uma observação é que nós temos que inverter a ordem dessa fração que estava no denominador maior. Para o produto, multiplicaremos em linha. Então, temos 1 sobre 15 vezes 15 sobre 2, basta multiplicar em linha, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Mas um pouco de atenção. Nessa operação, nós podemos simplificar o 15. 15 dividido por 15 dá 1. Assim, a gente consegue escrever na primeira fração 11 sobre 1 vezes 1 sobre 2. Agora sim, fica mais simples. Vamos multiplicar 11 por 1, 1 por 2. Multiplicação em linha. 11 por 1 dá 11, 1 por 2 dá 2. Acabou? Ainda não. Temos que usar o número misto, porque a resposta foi dada na estrutura de número misto. Mas é simples. Peguemos o 11 e vamos dividi-lo em duas partes, 10 mais 1. Porque 10 eu consigo dividi-lo de forma inteira, de forma exata com o número 2. E vou escrever essa expressão da seguinte forma: 10 sobre 2 mais 1 sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5, mais 1 sobre 2. Então, na forma de número misto, vai ficar 5 inteiros e 1 meio. A resposta é a letra C. Questão 04.
Sabemos que para calcular a área da figura geométrica, devemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Dessa forma, representamos algebricamente a área do retângulo a seguir como? Primeiro, vamos construir esse retângulo. Queremos saber a área. Nós temos o valor da largura, que mede 2x, o seu comprimento, que mede 3x mais 5. A área do retângulo é o produto do comprimento pela largura. Mas na escola você já ouviu isso, mas de outra forma. Base vezes altura. Vamos montar agora a expressão comprimento vezes largura. No lugar do comprimento, vamos colocar 3x mais 5. No lugar da largura, vamos colocar 2x. Para poder resolver, devemos aplicar a distributiva. Mas antes, vou pegar essa expressão e vou destacar os sinais que ainda não estão aparecendo. O 3x ele é positivo, o 2x também. Agora, vou pegar o mais 3x e vou multiplicar por mais 2x. Gosto de começar pelo sinal. Mais vezes mais é mais, 3 vezes 2 é 6, x vezes x é x ao quadrado. A mesma coisa eu vou fazer com mais 5. Vou multiplicar o mais 2x. Vou começar pelo sinal. Mais vezes mais é mais, 5 vezes 2 é 10, carrego x. Reescrevendo a expressão, porque agora eu vou omitir o primeiro sinal positivo. Então, a área do nosso retângulo vai ficar 6x ao quadrado mais 10x. Sendo assim, a resposta vai ser a letra B. Questão 05. A gente vai escrever as expressões conforme o texto dado. Então, vamos lá. Um número menos 4. O quadrado de um número menos 1. O triplo de um número. O triplo de um número menos 2. A metade de um número. A metade de um número mais 7. A soma de um número com o seu triplo. A diferença de um número e a sua terça parte. A diferença de 3 números consecutivos. O quíntuplo de um número mais 20 igual a 30. O quadrado da soma de 2 números. O triplo da soma de um número mais 5. O quadrado de um número mais 1. A décima parte de um número. O produto da soma pela diferença de 2 termos. A diferença entre o dobro e a metade de um número. O quadrado da diferença de 2 termos. O cubo da soma de 2 termos. Esse foi o final. Até a próxima.